O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado André do Prado, que também é pré-candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, afirmou numa entrevista exclusiva ao Oeste que não houve golpe nos atos do 8 de janeiro. É muito claro isso já para a sociedade, para mim sempre foi muito claro, no dia 8 de janeiro não existiu golpe, existiu um vandalismo onde as pessoas teriam que ser punidas e essas penas duras que foram dadas para essas pessoas, minha opinião, são injustas, né? E tanto é que o Congresso Nacional mesmo, né, a Câmara, Senado já votaram a dosimetria para diminuir essas penas diante da situação política do momento, o que era possível ser feito, e mesmo assim o presidente Lula vetou, o Congresso Nacional derrubou o veto e o Supremo não cumpriu essa determinação do Congresso Nacional, que é a dosimetria que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Então, isso tem que ser revisto, não pode continuar como está. O deputado também argumentou que o Senado deve ter coragem para enfrentar o que classificou como abuso de poder. Ninguém está acima da lei, então o Supremo também tem o balizador dele, que é o Senado Federal, e se algum crime de responsabilidade ocorrer e alguma pauta chegar no Senado Federal para ser votada, o Senado tem que ter coragem para discutir, debater temas importantes para o país, e um deles é esse também, né? Invasão de um poder no outro. Está errado, nós temos que ter harmonia e independência entre os poderes. O Segredo, a gente lembra que essa declaração, nosso repórter Tauane Catan esteve hoje no desfile cívico-militar pelos 94 anos aí da comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932, conversou com o deputado André do Prado, que é pré-candidato ao Senado, e o fato é que o Senado está um pouco embolado, pelo menos para a direita, aqui no estado de São Paulo, né? Nós temos alguns pré-candidatos, André do Prado é um deles, Guilherme Derrite, também Ricardo Salles. Essa semana saiu uma campanha de que pesquisa de que Simone Tebet e Marina Silva estariam à frente nas pesquisas, né, de intenção de votos para o Senado no estado de São Paulo, e eles precisam, na verdade, se mobilizar e decidir, né, definir aí os próximos passos, porque a campanha está chegando. Está chegando e aí me parece que falta uma estratégia da direita. Não é somente São Paulo, tem outros estados que também têm 3 candidatos, e são 3 candidatos bons. Esse é o momento de deixar o ego de lado e ir para o projeto do Brasil que nós queremos. Precisamos de um Senado muito forte. E esse Senado muito forte, estava vendo aqui no chat, Paula, que alguém perguntou, por que não fala para o André do Prado o que ele vai fazer? Se ele vai pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Esse deveria ser a pergunta fundamental. Se você quer meu voto, ok, me diga, o que você vai fazer? Quais são as suas propostas? E aí nós temos aqui o Ricardo Salles, que tem uma capilaridade muito boa com o público da direita, mas que está criticando o PL e os outros candidatos da direita. Gente, não é para brigar. Briguem, entrem numa sala, discutam tudo, façam o que quiserem, mas tem que sair 2 candidatos da direita para concorrer com os 2 candidatos da esquerda. Não consigo entender, eu não acredito muito nas pesquisas, porque se a gente avalia a situação econômica, a realidade da conjuntura, é muito estranho que algumas personalidades políticas tenham essa capacidade de ter uma opção de voto de tanta gente. Mas Simone Tebet, que ela criticava o Lula e agora faz parte do Lula, a Marina Silva, que não fez absolutamente nada pelo meio ambiente, que é uma pessoa que também criticou ao PT, falou que eram bandidos e voltou com o PT a trabalhar, mostram que podem ser políticas, mas princípios elas não têm. E aí você vê que estão nas pesquisas na frente. Imagina ter 2 senadores da esquerda por São Paulo. É uma vergonha. Isso não pode acontecer. Então, se juntem. Eu não sei se André do Prado, Derrite, o Salles, fazem assim. O que está mais na frente na pesquisa, 3 pesquisas independentes, se é que existem. Ok, 2 pesquisas a favor, ou 2 pesquisas a favor, então o terceiro sai. E vai para candidato a deputado. E isso aplica em todos os estados. Porque senão a gente está correndo o risco de não ter a maioria que precisa o Brasil para que, novamente, a Constituição seja respeitada. Pois é, o risco é de pulverização dos votos da direita, Augusto. A gente lembra que são 2 escolhas para o Senado neste ano. São Paulo vai renovar, então, o Giordano, que tinha ficado no lugar do Major Olímpio, que morreu na Covid, e a Mara Gabrilli, e ficará o astronauta. Então, são 2 novos senadores que farão companhia ao astronauta Marcos Pontes
pelo Estado de São Paulo. Alguém precisa lembrar a esse pessoal que não existe segundo turno para o Senado. Porque eles só podem agir assim se eles estiverem imaginando que você vai somar tudo e decidir numa segunda etapa. Não é assim. É assim para governador. Agora, é preciso muita incompetência política, será necessária muita incompetência política para perder a eleição para o PT, o que acontecerá se o PT conseguir emplacar no Senado a Simone Tebet e a Marina Silva, duas figuras que não têm nada a ver com São Paulo, sendo que a votação, a eleição para o governo estadual já está garantida. Está decidida. O governador Tarcísio vai se reeleger com uma ampla vantagem sobre o perdedor vocacional Haddad. Que esse faz o que o Lula manda. Vai lá perder em São Paulo. Agora você vai perder para prefeito. Só falta perder para vereador, eu lembro. Ainda não teve essa chance, mas vai chegar lá. Ele faz o que o Lula manda. Eu não entendo esses caras quando chegam em casa, conversam com parentes e tal. Olha, o Lula mandou eu ser candidato em tal lugar. Ou o Lula proibiu que eu me candidate. É uma devoção canina, né, a um analfabeto que é grosseiro no trato com os seus amigos, íntimos, com parentes. Então é um grosso. Figura desagradável. Eles obedecem em tudo. Quaisquer ordens são cumpridas. Pois bem, o eleitorado paulista vai surrar o Lula na eleição de outubro. Não é possível que a direita seja tão má negociadora que permita a eleição, a entrega de uma das vagas ou a Simone ou a Marina Silva. Isso é uma ofensa à inteligência. Me permite um comentário. Claro. Aquele que ocupou o lugar do Maior Olimpo, eu não me lembro o nome, porque é relevante. Ninguém sabe. Não votou uma pauta da direita. Nada. A gente não ouve nem a voz dele, Segredo. E o astronauta ou pirou quando foi ou já era pirado por ter e aí topou ir. Não, ele foi no banheiro na época. Mas ele está no espaço. Está no espaço. Está no espaço e o outro é mudo, né? Porque a gente não ouve a voz do Giordano. Mas a direita deveria aprender da esquerda nesse sentido que Augusto sinalizou. Lula mandou, acabou. Márcio França queria ser fora. Fora. Porque aí, e eles aceitam, não é somente, olha a conta. O Haddad era ministro da Economia, ganharia uns 40 mil reais facilmente. Sim. Mas como a maioria dos ministros, como se 40 mil reais não fosse suficiente comparado com a média do que ganha qualquer trabalhador brasileiro, aí ele tem, e todos os ministros, ou a grande maioria dos ministros, tem um cargo de conselheiro em alguma estatal ou alguma binacional. Quando não sabem aonde colocar, manda na Itaipu. Isso é outro antro que não pode ser auditado, porque é binacional. Então aí o que sai daí dentro é uma caixa de Pandora. Então eles têm esses valores de 40 mil, mais os conselheiros de Tupi. Tem uma ministra, como chama? Aniele. Ela é conselheira da metalúrgica Tupi. Eu gostaria de saber o que ela sabe de metalurgia. Nada. Mas colocam aí, por quê? Porque é um puxadinho. Então tem 40 mil de um lado, 30 e pouco mil do outro, a pessoa ganha 70 mil reais e aí aparece Lula e fala, não vai de candidato. Espera aí, custo de oportunidade se chama isso em economia. Eu tenho que deixar de ganhar 70 mil reais para ir a ser candidato? A negociação é clara. Tá, me conta como que eu vou fazer para pagar as contas. Alguém está pagando isso. Mas a esquerda mantém essa estrutura de poder e não discute. E você vai ver que não tem candidatos, 3 candidatos de esquerda em nenhum estado. Por que é que a direita faz isso? Vou fazer um relato resumido aí de uma história que eu vivi, que já contei aqui, que ilustra o que você está dizendo. Quando eu saí da Veja, Antônio Carlos Magalhães me convidou para ser presidente dessa empresa aí de... Não sei como é que é o nome atual, que controla a Rádio Nacional, TV... EBC. Aí eu fui
para Brasília achando que seria fácil a recusa, porque eu disse, olha, eu era o terceiro salário da Veja, hoje eu não ganho nada, porque eu saí da Veja, mas é um salário que eu posso ter no jornalismo que eu entendo que o serviço público não iguala. Claro. Ele falou, quanto você ganha? Ele falou, não tem problema, porque o salário do cargo já alcança o que você ganha. Você vai ser também conselheiro da Telesp e da Telerge, e aí foi o fecho glorioso. E não precisa participar da reunião. Ah, maravilhoso. Tá aí. Mas o público quer saber. Você aceitou? É isso aí. Aceitou. Claro que não. Então. Aí eu precisei inventar histórias. Não, é que eu tenho filhos em idade escolar, não quero mudar. Aí fiquei mentindo também, né? É isso.